Estudo sobre o Evangelho de João, parte 85, 9/4/2024. João, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 26. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenhas amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, do 17 ao 26. Estes versículos maravilhosos formam uma conclusão adequada da oração mais maravilhosa que já foi feita na terra. A última oração do Senhor, depois da primeira ceia do Senhor. Eles contêm 3 petições mais importantes que nosso Senhor ofereceu em favor de seus discípulos. Nestas 3 petições, fixemos nossa atenção. Passando por todas as outras coisas na passagem, vamos olhar firmemente para esses 3 pontos. Devemos assinalar, primeiro, como Jesus ora para que seu povo seja santificado. Santifica-os, diz ele, através da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não precisamos duvidar que, de qualquer forma, neste lugar, a palavra santificar significa tornar santo. É uma oração para que o Pai torne seu povo mais santo, mais espiritual, mais puro, mais santo em pensamentos, palavras e ações, em vida e caráter. A graça já havia feito algo pelos discípulos, chamou, converteu, renovou e mudou. O grande cabeça da igreja ora para que a obra da graça seja levada mais alto e mais longe, e que seu povo seja mais completamente santificado e santificado em corpo, alma e espírito, de fato mais parecido com ele. Certamente não precisamos dizer muito para mostrar a sabedoria incomparável desta oração. Mas santidade é exatamente o que deseja para todos os servos de Cristo. O viver santo é a grande prova da realidade do cristianismo. Os homens podem se recusar a ver a verdade de nossos argumentos, mas não podem evitar a evidência de uma vida piedosa. Tal vida adorna a religião, ela torna bela. Às vezes conquista aqueles que não são ganhos pela palavra. A vida santa treina os cristãos para o céu. Quanto mais perto vivermos de Deus enquanto vivemos, mais prontos estaremos para habitar para sempre em sua presença quando morrermos. Nossa entrada no céu será inteiramente pela graça e não pelas obras. Mas o próprio céu não seria céu para nós se nele entrássemos com um caráter não santificado. Nossos corações devem estar em sintonia com o céu se quisermos desfrutá-lo. Deve haver uma aptidão moral para a herança dos santos na luz, bem como um título. Somente o sangue de Cristo pode nos dar um título para entrar na herança. A santificação deve nos dar a capacidade de desfrutá-la. Quem, diante de fatos como esses, precisa se admirar de que o aumento da santificação seja a primeira coisa que Jesus pede ao seu povo. Quem realmente ensinado por Deus pode deixar de saber que a santidade
e felicidade. E aqueles que andam mais de perto com Deus são sempre aqueles que andam com Ele mais confortavelmente. Que nenhum homem ou mulher nos engane com palavras vãs neste assunto. Aquele que despreza a santidade e negligencia as boas obras, sob a vã pretensão de dar honra à justificação pela fé, mostra claramente que não tem a mente de Cristo. Devemos marcar, em segundo lugar, nestes versículos, como Jesus ora pela unidade do seu povo, para que todos sejam um, para que sejam um em nós, para que sejam um assim como nós somos um, e para que o mundo creia e saiba que tu me enviaste. Esta é uma petição principal na oração de nosso Senhor a seu Pai. Não podíamos pedir prova mais forte do valor da unidade entre os cristãos e da pecaminosidade da divisão do que a grande proeminência que nosso mestre atribui ao assunto nesta passagem. Quão dolorosamente verdade é que em todas as épocas as divisões foram o escândalo da religião e a fraqueza da Igreja de Cristo. Quantas vezes os cristãos desperdiçaram suas forças lutando contra seus irmãos, em vez de lutar contra o pecado e o diabo? Quantas vezes eles deram ocasião ao mundo para dizer: quando você tiver resolvido suas próprias diferenças internas, vamos acreditar. Tudo isso não precisamos duvidar. O Senhor Jesus previu com olhos proféticos. Foi a previsão disso que o fez orar tão fervorosamente para que os crentes fossem um. Que a lembrança dessa parte da oração de Cristo permaneça em nossas mentes e exerça uma influência constante em nosso comportamento como cristãos. Que ninguém pense levianamente como alguns homens parecem fazer, em cisma, ou considere uma coisa pequena para multiplicar seitas, partidos e denominações. Essas mesmas coisas podemos depender, apenas ajudam o diabo e prejudicam a causa de Cristo. Se for possível, tanto quanto está em nós, vivamos em paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Aguentemos muito, concedamos muito e suportemos muito, antes de mergulharmos em secções e separações. São movimentos em que muitas vezes há muito fogo falso. Que fanáticos e raivosos que se deleitam em fazer seitas e formar partidos, nos insultem e nos denunciem se quiserem. Não precisamos nos importar com eles. Enquanto tivermos Cristo e uma boa consciência, sigamos pacientemente nosso caminho. Sigamos as coisas que trazem a paz e nos esforcemos para promover a unidade. Não foi à toa que nosso Senhor orou com tanto fervor para que seu povo fosse um. Devemos marcar, finalmente, nesses versículos, como Jesus ora para que seu povo possa finalmente estar com ele e contemplar sua glória. Quero, diz ele, que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a minha glória. Esta é uma conclusão singularmente bela e tocante para a notável oração de nosso Senhor. Podemos muito bem acreditar que foi feito para animar e confortar aqueles que o ouviram e fortalecê-los para a cena de despedida que estava se aproximando rapidamente. Mas para todos que o leem até agora e ouvem, esta parte de sua oração está cheia de doce e indescritível conforto. Não vemos Cristo agora. Nós lemos sobre ele, ouvimos sobre ele, cremos nele e descansamos nossas almas em sua obra consumada. Mas mesmo o melhor de nós, o nosso melhor, anda pela fé e não pela vista. E nossa pobre fé excitante muitas vezes nos faz andar muito fracamente no caminho para o céu. Haverá um fim de todo esse estado de coisa um dia. Finalmente veremos a Cristo como Ele é e conheceremos como fomos conhecidos. Devemos contemplá-lo face a face e não através de um espelho obscuramente. Estaremos realmente em sua presença e companhia e não sairemos mais. Se a fé foi agradável, mais será à vista, e se a esperança foi doce, muito mais será a certeza ser. Não é de admirar que, quando Paulo escreveu, estaremos para sempre com o Senhor, ele acrescenta: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Sabemos pouco do céu agora.
Nossos pensamentos estão todos confusos quando tentamos formar uma ideia de que um estado futuro em que os pecadores perdoados serão perfeitamente felizes. Ainda não aparece o que seremos. 1 João 3,2. Mas podemos descansar no pensamento abençoado de que após a morte estaremos com Cristo, seja antes da ressurreição no paraíso, seja depois da ressurreição na glória final. A perspectiva ainda é a mesma. Os verdadeiros cristãos devem estar com Cristo. Não precisamos de mais informações. Onde está aquela pessoa abençoada que nasceu por nós, morreu por nós e ressuscitou? Não pode faltar nada. Davi poderia muito bem dizer na tua presença: a plenitude de alegria e a tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Deixemos esta maravilhosa oração com uma solene recordação das 3 grandes petições que ela contém: que a santidade e a unidade no caminho e a companhia de Cristo no final sejam assuntos que nunca estejam longe de nossos pensamentos ou distantes de nossas mentes. Feliz é aquele cristão que não se importa tanto quanto ser santo e amoroso como seu mestre, enquanto vive, e companheiro de seu mestre quando ele morre. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.